aparecendo agora? Tá sim, Felipe. Tá, beleza, gente. Ó, então esse aqui é o nosso calendário de aulas. Tá? Então a gente vai ter 10 encontros, 10 aulas, certo? As avaliações e a nota final de vocês vai ser composta por 3 conjuntos de atividades, tá? Oh, caramba. Aqui. 30% da nota final, estudos dirigidos e alguns relatórios de atividades que eu vou cobrando vocês ao longo do componente, certo? Além disso, a gente vai ter 2 avaliações, tá? Essas avaliações não vão ser avaliações síncronas no horário de aula, tá? Então, eu vou passar para vocês. Uma delas vai ser no final aqui entre a aula 5 e a aula 6, justamente nessa semana que a gente não tem encontro, tá? Então, seria no meio do nosso componente, que seria a primeira avaliação. E a segunda avaliação ao final do quadrimestre. Tá? Eu deixei a data aqui como o último dia da nossa aula. Eu vou deixar essa aula disponível, a não ser que a gente atrase no andamento do componente, tá? Mas no dia 14 a gente não teria um encontro síncrono, a gente faria só a entrega das atividades, da última atividade, certo? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estou. Tá, beleza. Então é isso, gente, sobre as avaliações. Eu já deixei a RCC também marcada, tá? Então, espero que ninguém precise, mas caso seja necessário, dia 19/5, na semana seguinte, já está agendada nossa prova de RCC. Tudo bem? Todo mundo de acordo? O RCC ficou em cima, bem em cima, né? Logo depois do término, já é o RCC. Quem precisar vai ter que ralar muito, porque é complicado. Então, eu já vou deixar a entrega da última avaliação na última semana. Então, eu espero que no nosso último dia de aula, eu já passo a nota para vocês. Ok? Mas aí, caso alguém fique de RCC, a gente pode conversar sobre essa data final também. Não se desesperem com a RCC agora. Estudem para não precisar dela. Tá bom, gente? Então, sobre formas de avaliação, calendário, tudo ok? Sugestões? Professor, boa noite. Oi. Eu estou com uma dúvida. Em relação a esse conjunto de atividades, seriam mais ou menos quantas atividades durante o quadrimestre? Olha, devem ser umas 3 ou 4 atividades, tá? Nada muito complexo. Eu não vou passar atividade toda a aula, tá? Mas a cada 2 ou 3 aulas que a gente fecha um certo conjunto de temas, eu passo uma atividade para vocês. Às vezes pode ser relacionado com um vídeo, tá? Um questionário simples, a leitura de um capítulo, ok? Ok. De que forma você está programando essa avaliação, a unha 2 aqui? A avaliação, nas semanas da avaliação, eu vou passar, quer dizer, com 1 ou 2 semanas de antecedência, uma semana de antecedência pelo menos,
eu vou disponibilizar no SIGA e dar o prazo para vocês entregarem. Tá? Ainda bem. Não, é porque, assim, esse sistema remoto, que, assim, trabalhar em grupo, fazer seminário, não sei o quê, eu acho isso tão complicado nesse atual modelo que a gente está vivenciando, que a gente ainda está no processo de adaptação. Eu acho bem complicadinho, mas, enfim, é a minha opinião, né? Não sei a dos demais. É por isso que eu te perguntei. Eu prefiro uma atividade individual, com prazo, assim, um trabalho para você realizar e enviar, do que essa coisa da apresentação em forma de seminários, né, Aham. em grupo. Eu falo nesse sistema que a gente está, eu acho um pouco complicado, entendeu? Não, eu Fazer um concordo, Ivone, mas eu não estou planejando atividade em grupo nem seminários, eu acho melhor também. tá? Não, prefiro individual. Nesse sistema que a gente se encontra, eu prefiro que seja individual. Sim. Não, tranquilo. Algumas dessas atividades aqui do conjunto, do primeiro conjunto, eu geralmente dou a opção de fazer em duplas, tá? Mas para quem tem o interesse, quem já tem uma afinidade com o colega, algumas dessas atividades podem ser feitas em duplas, se for do interesse de vocês. Caso contrário, todas elas podem ser feitas individualmente, tá bom? Professor, tá faltando a nota de autoavaliação. Como? Tá faltando a nota de autoavaliação, né? Ah, sim, essa nota eu deixo para a consciência de vocês. Certo? Lembra que as componentes ali, tá? A gente gosta de uma autoavaliação. Eu sei disso. Mas eu prefiro autoavaliar vocês eu mesmo. Eu mesmo. Mas, olha, gente, não se preocupem, tá? Acompanhem o componente, não deixem acumular conteúdo, que vocês não devem ter problema, tá? Eu não vou falar que é super fácil, que não vai precisar estudar e ler nada, porque não é assim que acontece. Tudo bem? Mas com o conteúdo das aulas, retomando o livro, né, quando for necessário, vocês cumprem o componente de uma forma ok, tá bom? Agora, chegar na última semana de aula, querer correr com as atividades anteriores, estudar para a última avaliação, deixar de entregar atividade, aí sinto muito, mas vai ficar complicado, tá? Essas atividades, aqui atividade um, oh meu Deus, não deixe de entregar. 30% da nota parece que não é muito, mas é considerável, tá? Então, tudo bem? E aí, fora isso, as duas avaliações que eu coloco no SIGA, coloco o PDF com as perguntas e vocês me entregam na data selecionada. Ok, gente? Felipe, boa noite. Eu tenho uma dúvida. Por que o código desse componente é diferente das outras duas turmas? Porque esse código é da licenciatura. Tá, mas é a mesma coisa. É a mesma ementa, a mesma carga horária, tudo igual, tá? Para quem for para você do BI, para quem for do BI, para quem é da biologia, não tem problema, tá? Porque são equivalentes, tá? Aparece como equivalência no histórico de vocês, Ok, obrigada. tá? Beleza, gente, 20 minutinhos, acho que deu para entender como que vai ser o andamento. Ok? Podemos entrar de fato no conteúdo. Tá. Então, mais um detalhe importante. As aulas, eu planejo aulas de 1h30, mais ou menos, tá?
Então, assim, mais um tempo que a gente leva para discussão, assim, no máximo 2 horas vai ser a duração das nossas aulas, tá? Então, eu sei que não é tão curtinho, mas também não vai ser absurdo. Algumas aulas, eu até vou ver com vocês depois, é possível que eu consiga fazer o vídeo gravado e disponibilize para vocês também antes do encontro, tá? Mas aí a gente vai acertando isso durante o componente. Ah, ok, Leila. Sim. Eu, eu geralmente vou cadastrar o tópico de aula no Siga durante a semana, tá? Então, no tópico de aula já vai ter o capítulo, eu geralmente coloco uma leitura complementar e quando eu consigo disponibilizar, eu já coloco os slides também. Isso com alguns dias de antecedência. Então, se os slides não tiverem logo na segunda-feira, mas provavelmente já o tópico da aula, o capítulo do livro, alguma coisa da aula da semana já vai estar disponibilizado para vocês. Tá bom? Olha, Karen, eu não costumo fazer grupo no WhatsApp. Então, as dúvidas ou perguntas, eu prefiro que vocês me procurem por e-mail. Grupo para turma de componente curricular, eu não tive experiências muito... Achei que não funciona muito, tá? Então, eu uso muito o Siga. Então, toda semana vai ter informes, notícia. Eu vou atualizando todo o conteúdo pelo Siga. Então, vocês vão receber os informes, tá? E eu estou sempre disponível para vocês tirarem dúvidas também. Ok? Vamos lá. Pessoal, então, nosso conteúdo, o componente curricular. Para quem já cursou serviços ecossistêmicos, essa aula de hoje pode parecer um pouco uma lembrança de alguns conceitos, tá? Então, a gente vai usar essa aula de hoje para embasar todo mundo, né? Definir alguns conceitos que quem já fez serviços ecossistêmicos já viu, tá? Caso alguém já tenha feito ecologia de comunidades também, já vai estar um pouco por dentro. Então, eu vou apresentar para vocês alguns conceitos gerais de ecologia e situar o estudo de ecossistemas, certo? Bom, então, quando a gente fala de ecologia, vem aquele conceitinho que aparece em todo livro, desde os livros de ensino médio, né? Que oikos é casa e logos estudo da casa. A casa é o nosso ambiente, né? Retomar os livros lá do ensino médio. Mas, quando a gente fala de ecologia, a gente está falando do estudo do meio ambiente, estudo do local que a gente vive, tá? As comunidades naturais e os ecossistemas, basicamente. Então, é essa relação organismos, os seres vivos e o meio ambiente, o habitat, essa relação, inter-relação entre eles que a gente estuda e a gente tenta entender em ecologia. Okay? E quando a gente está falando de ecologia, né, para quem vai cursar ciências biológicas, para quem já está no curso, ou para quem vai dar uma aula de ecologia futuramente, os sistemas ecológicos eles são organizados, estudados em contextos diferentes, em escalas diferentes. Tá? A gente pode estudar, pode relacionar no contexto, na escala de indivíduo, quando a gente está entendendo a relação de um organismo, de uma espécie, tá? Especificamente, por exemplo, a relação dele com o meio, ou como que esse organismo
as rotas metabólicas para a fotossíntese, tá? Como que ele utiliza os nutrientes, a energia, tudo mais. A gente está estudando no contexto de organismo. O contexto de população, quando a gente está falando de um conjunto de organismos da mesma espécie. Parecem termos relativamente simples agora no começo, tá, gente? Mas olha, é importante a gente diferenciar, não confundir, por exemplo, população com comunidade, porque os conceitos são diferentes e quando a gente vai para a ecologia, a gente utiliza índices diferentes, terminologias diferentes, tudo bem? Porque, por exemplo, a gente não vai estudar a diversidade ou composição dentro de uma população. Índice de diversidade, espécie, riqueza, a gente não estuda em nível de população. A gente estuda em nível de comunidade. Tá? Porque, por exemplo, população, a gente está falando de organismos da mesma espécie. Então, a gente estuda densidade populacional, taxa de crescimento, taxa reprodutiva, expectativa de vida. Okay? Então, a gente fala isso para micro-organismos, para plantas, animais, seres humanos, tá? Organismos de uma mesma espécie. Quando a gente relaciona a interação entre espécies diferentes, a gente está falando da espécie A, B e C. Como que a espécie A interage com a espécie B, B com C e C com A? Aqui a gente está lidando, a gente está estudando no contexto de ecologia de comunidade. Tá? Então, a comunidade é uma escala de estudo da ecologia onde são abordados várias espécies, a interação entre elas. Tá? E aí, quando a gente vai para o contexto de ecossistemas, a gente vai estar envolvendo as espécies, tá? Mais o meio físico. Então, como que o meio físico pode estar interferindo na distribuição dessas espécies? No fluxo de energia, na cadeia trófica. Aqui a gente está falando de um contexto de ecossistema. Tá? E vai ser basicamente nesse contexto aqui de ecossistema que a gente vai conduzir o nosso componente. Tá? Uma escala acima é a escala de biosfera, que envolve os diversos ecossistemas, diversos biomas, num contexto de planeta Terra, tá? Biosfera terrestre. Então, para quem vai para a biologia, vocês vão ter um componente curricular que vai abordar especificamente estudos de população, outro de comunidades, e hoje a gente vai estar falando de ecossistemas. Tá? Ah, professor, mas é extremamente necessário que a gente estude as populações e as comunidades antes de cursar um componente de ecossistemas? Olha, não necessariamente, porque os conceitos que a gente vai abordar aqui no contexto de ecossistema, eu vou apresentar para vocês, tá? E a diferença entre populações e comunidades é que se estudam formas mais detalhadas, tá? De como conduzir estudos em ecologia de população e ecologia de comunidade. Tá? Meio físico seriam os fatores abióticos, Maria. Tá? Os fatores bióticos, geralmente a gente vai estar associando com as espécies. Tá? O meio abiótico é o meio físico. Meio físico, meio químico. Tá? Então, para a gente pontuar, estudo de indivíduos, populações, né, diversos organismos de uma mesma espécie, a comunidade, onde a gente tem essas espécies aqui, né, o predador,
as plantas e a interação entre elas, e o ecossistema, onde a gente tem todo esse contexto do meio biótico e o meio abiótico. Tá? Tudo bem? Todo mundo está acompanhando? Tá. Pessoal, vocês podem me interromper, tá? Me chamar podem ligar o microfone, perguntar, falar, levantar a mão, falar no chat, estou acompanhando todo mundo aqui. Então, quando a gente está falando de ecossistema, a gente vai falar de sistemas complexos. Tá? Não existe um ecossistema que a gente vai estudar que a gente pode falar, nossa, esse ecossistema natural é um sistema relativamente simples. Muitas vezes a gente limita o contexto de estudo de um determinado ecossistema para poder estudar alguns fatores. Por exemplo, vamos estudar como se dá a ciclagem de nutrientes nessa área estuarina, certo? Como que determinada espécie de peixe é influenciado pela quantidade de resíduos de descarte, né, de esgoto, por exemplo. Então, é um exemplo de um estudo que pode ser realizado onde vai se medir, por exemplo, a quantidade de nutrientes aqui na água, tá? Então, nitrogênio, fósforo, enxofre, tá? Então, limite-se os componentes que são estudados e pode-se limitar também a comunidade. Então, quais organismos a gente quer estudar dentro desse ecossistema? Tá? Porque se a gente for estudar o ecossistema todo, se a gente quiser desenvolver um estudo, uma pesquisa científica em determinado ecossistema, vamos entender o funcionamento do mangue, dos manguezais. A gente vai estar falando de milhares de espécies de micro-organismos, de diversos artrópodes, plantas, diversos nutrientes diferentes. Tá? Então, os ecossistemas eles são compostos por diversas comunidades ecológicas também, tá? E a interação entre os fatores físicos e químicos, incluindo entre eles água, ar, temperatura, luz e nutrientes. Tudo bem? Então, quando a gente fala de estudar um ecossistema, a gente está falando de algo relativamente complexo demais. A gente nunca vai conseguir estudar um ecossistema todo. O funcionamento de um recife de coral. Tá? A gente particiona, limita esse ambiente para entender as partes. Então, o ecossistema, de uma forma geral, quando a gente fala de ecossistema, muitas vezes as pessoas pensam na floresta amazônica, no cerrado, o ecossistema da caatinga, né? E esse é uma questão que a gente precisa equacionar melhor, tá? Bioma não é sinônimo de ecossistema, tá? É incorreto a gente falar o ecossistema amazônico? Em termos ecológicos, é incorreto, tá? Às vezes a gente acaba simplificando quando quer dar uma aula sobre o assunto, então acaba usando esses termos, tá? Só que, por exemplo, o bioma amazônico, ele é composto por milhares de outros ecossistemas, tá? Então, bioma não é sinônimo de ecossistema, tem uma diferença, tá? O bioma é uma designação de um mais física em termos territoriais, tá? E está associado mais com as comunidades de plantas. Então, a gente muitas vezes consegue definir o que é um bioma pela composição das plantas desse ambiente, pelo clima, pelos limites geográficos, pelo relevo, tá? E não necessariamente o ecossistema entra nessa definição.
Então, para a gente simplificar um pouco, né, quando a gente fala de estudo dos ecossistemas, a gente vai estar falando da relação da biosfera, né, dos seres vivos, com a hidrosfera, litosfera e atmosfera. Então, por isso que eu falei que no estudo dos ecossistemas a gente vai ter sempre a relação entre nutrientes e energia. Então, simplificando, né, alguns termos que a gente usa, meio abiótico, também sinônimo de meio físico, e biótopo. O meio biótico, que envolve os seres vivos, como exemplo das comunidades biológicas ou biocenose. Então, o ecossistema é a associação de tudo isso. Tá? E aqui no meio abiótico a gente tem a atmosfera, litosfera e hidrosfera. Esses três componentes fazem parte do meio abiótico, ou meio físico. Ficou mais claro, Maria? Você tinha comentado essa relação entre os fatores bióticos e abióticos? Beleza. Então, os organismos, eles interagem entre si entre si e com o meio abiótico através da energia e matéria. Termo para vocês que pode ser, que às vezes é algum termo novo. Oi, travou para vocês? Não, sim, professor, tá normal. Ah, tá. Para mim deu uma travada também. Tá. Estava no outro slide ainda. Eu vou desligar meu vídeo então, para talvez a conexão tá meio pesada. Vão me avisando caso tenha algum problema, tá? Não tinha falado nada dele ainda. Então, caso eu fale algum termo que seja novo para vocês, me avisem, tá? Para eu definir o termo, tá? Então, aqui está a parte da diferença entre bioma e ecossistema, que eu comentei. Então, essa definição que eu comentei nos slides anteriores aparece aqui para vocês. Então, como a gente já conhece, quando a gente fala de bioma, a gente vem na nossa mente, nossa cabeça, o bioma amazônico, a caatinga, cerrado, pantanal, mata atlântica, o pampa. Tá? Então, a gente não pode associar um ecossistema com bioma. São coisas distintas. Tudo bem? Como eu falei, os biomas podem apresentar um conjunto muito grande, muito diverso de ecossistemas. Então, apesar de eles serem usados muitas vezes como sinônimo, na prática, isso tem que ser evitado. Ok? Então, por exemplo, a Mata Atlântica, né? O bioma Mata Atlântica, ele envolve diversas fitofisionomias diferentes. Então, a gente tem a Mata Atlântica, floresta ambrófila densa, a restinga também está dentro do bioma da Mata Atlântica, os manguezais, a floresta de araucárias, tudo isso é Mata Atlântica. A gente não pode falar que isso é um único ecossistema, certo? Sigamos. Então, feito as devidas
os devidos esclarecimentos para a gente situar o que é um ecossistema, a gente situar como que a gente, em que escala está o ecossistema dentro da ecologia. Agora a gente vai para algumas definições, para alguns conceitos que a gente vai usar por todo o componente. Tudo bem? Vamos lá, então. Para falar, são conceitos, termos básicos assim, que a gente vai usar por toda a ecologia. Tá? Então, recurso e condição são termos bem importantes. Tá? Recurso, a gente define recurso como tudo aquilo que pode ser consumido ou utilizado. Então, por exemplo, quais são os recursos necessários para que o mico-leão-dourado sobreviva? Quais são os recursos necessários para que essa espécie consiga sobreviver na natureza? Quando eu falo recurso, então, nesse contexto, o que vocês entendem? O que ele precisa para sobreviver? Ele precisa de alimento, né? O alimento é um recurso. Água para o mico-leão-dourado é um recurso. Habitat, oxigênio. Ele faz ninho em algum local específico? Ele utiliza, por exemplo, o toco de árvore para fazer ninho? Se ele precisa de um local específico, esse local for limitado, isso também é recurso. Então, habitat é recurso. Tá? Parceiro sexual é recurso. Então, pensando na sobrevivência da espécie, tudo isso, todos os componentes, tudo aquilo que vai ser consumido, utilizado e é necessário para a sobrevivência do organismo e da espécie é considerado recurso. E também é importante que esteja em quantidades limitadas. Né? Tudo bem? Então, tentem associar recurso por algo que é utilizado, consumido, e quando um determinado organismo utiliza, vai ficar indisponível para um terceiro. Tá? Condição, geralmente, a gente associa com as características do meio. Por exemplo, quais são as condições climáticas da Mata Atlântica? Tem índice de umidade de 80% em média, temperatura de 30 graus, quantidade de gás carbônico em 0,02, pH do solo é esse. Então, essas características do meio são caracterizadas como condições. Tá? Então, se eu falar quais são as condições necessárias para a sobrevivência do mico-leão-dourado? Então o mico-leão-dourado vive em ambientes cuja temperatura média varia de 24 a 30 graus no ano, né? Com índice pluviométrico de 1.500 milímetros, com solos com pH ácido, porque no pH ácido pode ter uma planta que ele usa para se alimentar. Então, as condições, a gente pode relacionar com condições adversas, propícias e extremas. O que é mais importante para a sobrevivência dos organismos? Recursos ou condições? Ou o que podem ser considerados como fatores mais limitantes? Acho que os dois são importantes, mas, como você disse, os recursos acabam uma hora. Então, o recurso é aquilo que vai ser consumido nesse momento. Então, por exemplo, se o animal não tiver água ou comida, ele vai morrer de fome, vai morrer de sede, né? Só que, ao mesmo tempo, caiu a temperatura para menos 15 graus, instantaneamente ele morre. Né? Também, então, esse balanço entre recursos e condições necessárias
é o que a gente vai seguir, a gente vai estudar para falar o que é limitante em determinado momento da vida desse organismo, tá? Porque em determinados ambientes, em determinados ecossistemas, a gente observa uma diversidade de espécies muito grande, em outros ambientes a diversidade de espécies é baixa. Então eu vou comparar rapidamente assim dois ambientes assim, muito diferentes. Mata Atlântica e deserto do Saara. Por que no deserto a diversidade é baixa e na Mata Atlântica a diversidade é elevadíssima? Com base nesses dois conceitos que eu acabei de passar para vocês. As condições são extremas e falta recurso. São específicas. Isso. Então, a gente não pode falar, Maria, que as condições são que tem menos condições. A condição ou as condições a gente não mede como tem mais ou tem menos. A gente fala em intensidade, por exemplo, ou flutuação, variação de temperatura, né? O recurso a gente quantifica, é mais fácil a gente quantificar os recursos. Então, em determinado ambiente, por exemplo, nos desertos, a quantidade de recursos é menor para determinada planta, por exemplo. Então, quais são os recursos que a gente está falando? Água, né? E nutrientes no solo, certo? Porque alguns outros recursos podem estar em abundância nesse ambiente, mas o crescimento das plantas vai ser limitado por aquele recurso que está na quantidade menor, que seria a água. E isso tem luz solar. Então, por exemplo, Marcelo, a luz solar é um recurso limitado ou um recurso limitante em determinados ambientes. Por exemplo, cavernas. A produtividade primária em cavernas é muito baixa porque não tem luz solar. Pode ter um solo extremamente rico, cheio de nutrientes, ter água, mas não tem luz solar para ter fotossíntese. A água no deserto, a luz e nutrientes nas profundidades oceânicas, principalmente luz. Tá? Entretanto, agora a gente fala das condições. Nos desertos tem condições extremas, e isso também limita muito a sobrevivência de diversas espécies de organismos. Então, o mesmo na Antártida, né? O mesmo no fundo oceânico, onde as condições de temperatura, pressão, são condições extremas. Tá? Ou seja, nos ambientes onde a gente encontra uma diversidade biológica elevada, então por diversidade biológica vocês entendam número de espécies diferentes, geralmente são ambientes que têm recursos disponíveis e condições propícias. É que aí o termo condição propícia, ele pode ser relativo, né? Porque, por exemplo, bactérias quimiosintetizantes que vivem em emanações vulcânicas do fundo oceânico, qual que é a condição propícia para essas bactérias sobreviverem? Ter enxofre de monte, é uma emanação vulcânica, temperaturas elevadíssimas, né? Então, alguns organismos são organismos extremófilos ou extremofílicos, que sobrevivem justamente nesses ambientes onde as condições são extremas. Né? Fundo oceânico, Antártida, emanação vulcânica, deserto. Tá? Mas, quando a gente fala da maioria dos organismos, plantas, vertebrados, invertebrados, a gente tem aquele range de temperatura, range de condições que são propícias, né? Temperatura de 15 a 30 graus, com água e tudo mais, tá bom?
Então, acho que deu para a gente pontuar bem essas diferenças aqui. Entretanto, as coisas não são tão simples, tá? Mas, na maioria das vezes, a hora que eu falo de espaço, abrigo, nutriente, água, luz, parceiros, eu estou relacionando com recursos, né? Então, por exemplo, a toca de uma aranha-alçapão é um recurso. Quando uma aranha está utilizando essa toca, outra aranha não pode utilizar. Tá? O mesmo para um parceiro sexual. E as condições é o conjunto de características físicas, químicas e bióticas do ambiente. Geralmente essas condições elas não são consumidas nem esgotadas, diferente dos recursos que são limitados. Então a gente tem uma diferença, que o oxigênio ele é consumido, né? Todo ser vivo respira. A maioria dos seres vivos, né, tem as bactérias anaeróbicas que não precisam de oxigênio. Mas, no geral, oxigênio é uma condição para a sobrevivência de plantas e animais. Né? Se a gente estiver falando de uma lagoa eutrofizada, né, então, o oxigênio no ambiente aquático ele é mais limitado do que o oxigênio na atmosfera, concordam, né? Então, o oxigênio, numa situação de um lago, esse lago está secando, esse lago está eutrofizado, os organismos aquáticos que precisam do oxigênio estão consumindo e esse oxigênio está se esgotando dentro desse lago. Então, enquanto que na atmosfera o oxigênio, ou no ambiente terrestre o oxigênio é condição, no ambiente aquático, esse oxigênio passa a ser recurso. Entenderam? Que um mesmo elemento, por exemplo, o oxigênio, ele pode ser condição em determinada situação e também pode ser recurso em outra condição, em outra situação. Tudo bem? O mesmo é a água. A água, para organismos do ambiente terrestre, ela é um recurso, porque a água está disponível no solo, né, as plantas estão absorvendo essa água que está lá, limitada no solo, mas está presente. Então, aquela molécula de água que uma raiz de planta absorve, essa molécula não está disponível para uma outra planta. Recurso. A água no oceano não é recurso, porque é praticamente ilimitado. Então, a água no oceano é condição para a sobrevivência de peixes e mamíferos, tudo mais, oceânicos. Tá? Pessoal que fez serviços ecossistêmicos aí relembrando esses termos. Tranquilo? Para quem está ouvindo pela primeira vez, está conseguindo diferenciar, gente? Beleza, então. Ok, então a gente falou de o que os seres vivos precisam para sobreviver. A gente está falando de condições e recursos. Né? Onde que esses organismos vão sobreviver? O local é o habitat. Tá? Então, o termo habitat se refere ao espaço físico, ao endereço, à localidade. Tá? O habitat. Onde que é o habitat do elefante? Na savana africana. Tá? Então, determinada localidade, determinada região é o habitat. Qual que é o habitat da aranha armadeira? Elas usam folhas de bananeira, por exemplo, para sobreviver. Então, a folha da bananeira é o habitat desse organismo. Bem simples.
Nicho ecológico não é algo concreto para a gente falar, esse daqui é o nicho ecológico dessa espécie. E a gente apontar, por exemplo, a bromélia que está aqui. Então, qual que é o nicho ecológico da aranha? É a bromélia? Não. A bromélia aqui dessa árvore pode ser o habitat dessa aranha. O nicho ecológico é justamente quando a gente vai relacionar o conjunto de condições e recursos necessários para essa espécie sobreviver. Tá? Então, o nicho é o resumo daquilo que esse organismo faz, daquilo que ele precisa. Tá? Então, qual que é o nicho ecológico dessa aranha, por exemplo, que está aqui na bromélia? Qual que é o nicho que ela ocupa? Geralmente a gente usa esse termo, ocupar um nicho ecológico. Tá, então vamos lá, a gente vai ter que começar a descrever o nicho ecológico dessa aranha. Ela é predadora, tá? Então ela faz o papel de um predador. É um predador de topo? No ecossistema da bromélia, sim. Ela é um predador de topo desse ecossistema bromelícola. Tá? Ela se alimenta de larvas e de outros insetos que ocorrem nesse ambiente. Qual que é o habitat? É a bromélia. Qual é o conjunto de condições? Ela vive em ambientes úmidos, né, com a temperatura variando de 20 a 25 graus, né, em bromélias cujo pH da água é básico. Tá? Então, esse é o nicho ecológico ocupado pela aranha. É esse organismo aqui que eu estou comentando. Tá? Então, o nicho a gente tem que relacionar esse conjunto de condições, recursos e características ecológicas da espécie. Bom, então, a gente definiu todos esses termos diferentes, distintos, para falar que o ecossistema é um conjunto de diversos habitats, microhabitats e infinitos nichos ecológicos. Beleza? Podemos seguir? Então, quando a gente fala do nicho, a gente está falando assim, a gente pode falar do nicho fundamental e o nicho realizado, ou o nicho percebido. Nicho fundamental é quando a gente vê na teoria. Então, eu falei do exemplo da aranha, mas, por exemplo, pode ser uma planta. Vamos falar araucária. É uma planta que necessita de ambientes bem específicos para sobreviver. Então, qual que é o nicho fundamental da araucária? O intervalo de condições e recursos onde essa espécie pode existir. Então a araucária é uma planta de clima frio. Então, temperaturas médias de 10 a 18 graus, solos ácidos, né? Com solos pobres em alumínio, né? Ok. Então a gente relacionou algumas condições e recursos onde a araucária pode existir, pode ocorrer. Mas aí, todas as localidades que têm esse conjunto de características é onde a gente vai encontrar a araucária na prática? Não, né? Porque muitas vezes esse ambiente que ela pode ocorrer já está ocupado por uma outra planta. Então, todo aquele range, aquela variação de temperatura e umidade onde a espécie pode ocorrer, indicado aqui em amarelinho, na teoria, que é aquilo que a gente chama de nicho fundamental, que eu falei, araucária pode ocorrer em ambientes de 10 a 18 graus,
e umidade média de 60 a 80%. O que eu estou falando de range, às vezes a gente encontra nos livros, variação, a variação, o intervalo de abrangência que a gente está falando, tá? Isso, pode ser. Então, qual que seria essa variação aqui? De 10 a 18 graus. Tá? E umidade de 80 a 60%. Certo? Em todos os ambientes que têm essas características de temperatura e umidade, são os ambientes que essa planta vai ocorrer? Quer dizer, ela pode ocorrer nesses ambientes. Entretanto, aqui no meio cresceu uma outra planta que fez sombra e ela não vai ocorrer. Aqui também. Ou seja, na teoria, ela pode ocupar uma área grande. Na prática, ou seja, o nicho realizado ou o nicho percebido é uma variação menor daquele conjunto de condições e recursos que essa espécie pode ocorrer, onde essa espécie pode ocorrer. Porque tem competidores, porque tem interações biológicas que impedem essa planta ou esse animal de ocorrer e ocupar todo o nicho fundamental. Então a ideia é a gente entender que o nicho fundamental é o conjunto, intervalo de condições e recursos onde uma espécie pode existir, na teoria. Quando a gente fala da prática, é o nicho percebido. Ou seja, o nicho percebido é igual o nicho fundamental mais as limitações bióticas. Então, quando a gente fala de limitações bióticas, a gente está falando de interações, geralmente interações negativas, de competição, de predação, de parasitismo. Beleza, gente? Então, seguindo, a gente está falando de ecossistemas, dos nichos, e agora um termo importante também, quando a gente fala no contexto de ecossistemas, que são ecótons. Tá? Ecótons são áreas de transição. Tá? A gente pode usar o termo ecótono para falar de transição entre biomas, por exemplo. Tá? Então, aqui tem essa figura. Essa área de transição entre o cerrado, aqui em verde, e a caatinga, tá, em amarelo, é chamado ecótono cerrado-caatinga, né, que é uma área de transição entre esses dois biomas. Ou seja, nessa área aqui chamada de ecótono, o que acontece? Tem condições intermediárias, podem ser condições climáticas, condições do solo, que são intermediárias daquelas do cerrado e da caatinga. Então, é uma área de transição. Por que os ecótonos são importantes? Porque, geralmente, esses ecótonos são áreas de maior biodiversidade. Por quê? Porque a gente pode encontrar aqui nessa área de transição plantas típicas do cerrado e pode encontrar também plantas típicas da caatinga. Assim como aves, assim como mamíferos que ocorrem no cerrado e ocorrem na caatinga, eles podem permear essa área de transição. Tá? Por outro lado, é uma área de estresse ambiental também, porque plantas que são endêmicas de cerrado,
que necessitam de condições muito específicas, geralmente não ocorrem nessas áreas periféricas, nessas áreas de transição. Porque o solo desse ambiente já é diferente do solo da região core do cerrado, né, da região central. Tá? Então, eu trouxe esse exemplo aqui de ecótono, cerrado e caatinga, mas o termo ecótono serve para qualquer área de transição. Tá bom? Então, serve, por exemplo, para uma área de transição de marisma, manguezal para uma área de vegetação mais aberta, que seria o ecótono, né? Manguezal, restinga. Então, aqui a gente tem o ecótono, mangue, restinga. Tá? Isso aqui a gente pode ver também se a gente está num fragmento florestal. No fragmento, a área de borda desse fragmento pode ser considerada como uma área de transição, uma área de ecótono. Né? Em áreas antropizadas, o que a gente vê? Tem o fragmento florestal, uma cerca e uma pastagem, ou uma plantação de alguma monocultura. Então, essa transição ela é brusca, ela é repentina. Geralmente, isso não ocorre nos ambientes naturais. Tá? Porque se a gente for pensar uma transição de uma área florestada para uma área de campo aberto, a gente vai ter uma transição mais gradual, de árvores de menor porte, árvores mais espaçadas, até que a gente tem essa variação para um ambiente mais aberto. Como seria uma transição Mata Atlântica, Cerrado, ou Cerrado, Floresta Amazônica. Tá? Então, ecótono a gente associa com uma área de transição. Tudo bem? Então, a gente estava falando dos recursos e das condições, e para a gente falar dessas áreas de transição de ecótono, a gente tem que associar que essas condições e os recursos estão variando, eles estão mudando de um ambiente para o outro, de um ecossistema para o outro. Tá? Então a gente consegue muitas vezes fazer essa associação, essa limitação de alguns ecossistemas e falar, opa, eu consigo ver que esse ecossistema está começando em determinada localidade e acabando em outra. Porque as condições dos recursos estão mudando, muda a biota, muda a biodiversidade. Tá? Então a gente associa que determinados organismos, ou um conjunto de organismos, precisam de um mínimo de requisitos indispensáveis para sobreviver. Né? Esses requisitos indispensáveis variam de espécie para espécie. Então, a gente pensando no ser humano médio, né, um ser humano normal, a gente tem um conjunto de condições e recursos necessários para a sobrevivência de cada um. Tá? A gente pode pensar que esse conjunto de condições e recursos de uma ave, por exemplo, um pardal, ele é completamente diferente dos recursos e condições necessárias para a sobrevivência do que um pinguim. Tá? O mesmo entre mamíferos. Então, esses conjuntos, eles são semelhantes ou parecidos, a gente consegue limitar alguns grupos de espécies. E aí que a gente consegue falar, esse grupo de espécies de plantas é um grupo de espécies de plantas típicas de cerrado, porque necessita de condições e recursos parecidos. Tá? E aí, quanto mais parecidos forem essas condições e recursos que dois organismos precisam para sobreviver, maior vai ser a competição entre eles também.
Ou seja, a gente vai estar falando que esses dois organismos podem ocupar o mesmo nicho ecológico, ou disputar o mesmo nicho. Quando ocorre isso, a gente fala que está ocorrendo competição. Tá? Então, para a gente não fugir muito, bom, espero que vocês estejam conseguindo fazer essa linha de associar condições, recursos. Estou falando agora de algumas interações ecológicas, né, associando com o ecossistema. Então, para a gente falar da lei do mínimo de Liebig, né, qualquer ambiente, qualquer ecossistema tem que fornecer o mínimo dos requisitos indispensáveis, e a gente pode entender como recursos, e não ter condições desfavoráveis, condições limitantes. Podem ser condições, por exemplo, de excesso de gás carbônico no ambiente, ou temperaturas muito altas, ou temperaturas muito baixas. Tá? pH e tudo mais. Vou mandar assim os slides, Maria. Não precisem se preocupar em ficar copiando tudo. Tá? Beleza, então a ideia da lei do mínimo de Liebig é que aquele recurso que está em menor quantidade no ambiente vai ser o recurso limitante. Essa ideia ela foi pensada assim, muito para a questão de análise de solo. Então, a produtividade de determinado ambiente é limitada por aquele nutriente, né? aquele elemento que está em menor quantidade. Certo? Então, no solo, um conjunto grande de nutrientes. Se, por exemplo, o fosfato está em quantidade baixa, o fosfato vai ser o elemento limitante. Eu corrijo o fosfato. Beleza, tem fosfato suficiente. Qual que é os organismos crescem, mas vai chegar num ponto que um outro elemento vai ser limitante. O que é limitante nesse momento? Pode ser a água. Tem fosfato, tem manganês, tem nitrogênio, só que não tem água. A água é o elemento limitante. Tá? Isso para a gente pensar em aumento de populações. Então, naturalmente, as populações são limitadas por limitação. Essa limitação se dá por alguns recursos, geralmente. Né? Então, uma população de pardal, por exemplo, ela vai crescer até começar a faltar comida. Ou até faltar lugar para fazer ninho. Ou, por exemplo, algumas populações crescem num ritmo muito grande, se os recursos e as condições necessárias para ela forem facilmente supridas. Tá? Por isso que a gente vê alguns organismos que são muito comuns e ocorrem em praticamente todo o ambiente. Por exemplo, as baratas, pernilongo, né? O próprio pardal, o passarinho que tem em todo lugar. Por quê? Porque são organismos generalistas. Se uma espécie é generalista, ela utiliza uma gama, uma variedade muito grande de recursos. Ela se adapta a uma variedade grande de condições ambientais. Então, ela consegue superar algumas limitações. Se a quantidade de semente está limitada no ambiente, o pardal vai lá e come lixo. É um exemplo bem tosco, né? Mas, ou ele vai lá e come outro tipo de semente, vai lá e come alguma outra coisa. Tá? Tudo bem? Estão me ouvindo, gente? Beleza. Tá. Então, os ecossistemas têm que fornecer o mínimo necessário para a sobrevivência das espécies,
tá? A gente pensando em condições, em recursos, tá? E condições não podem ser extremas também, certo? Mas, por exemplo, se alguns elementos estiverem em excesso, eles também podem limitar a sobrevivência, certo? Então, a sobrevivência dos organismos, a ocorrência deles em determinados ambientes se dá tanto pela falta, eles podem ser limitados pela falta de determinados recursos ou pelo excesso, né? Então, alguns minerais, alguns nutrientes, quando estão em excesso no solo, também podem ser prejudiciais para a planta, né? O alumínio em quantidades pequenas não tem problema nenhum. Solos com muito alumínio são solos que limitam o crescimento das plantas, tá? O mesmo se dá com poluentes, né? Se a gente for pensar quantidade de fosfato nos rios. O fosfato é um elemento que limita o crescimento de plantas aquáticas, tá? Nitratos e fosfatos. Em ambientes que têm despejo de esgoto, né, rios que têm despejo de esgoto, nitrato e fosfato ficam em quantidades muito grandes. Isso pode ser um efeito poluidor. Então, a gente complementa a lei do mínimo de Liebig, tá? A lei do mínimo de Liebig não vale nada? Não, ela traz algumas ideias interessantes para a gente, né? De que alguns recursos são necessários e o recurso em menor quantidade é o recurso limitante. Só que essa lei do mínimo, ela é complementada, ela é melhorada pela ideia dos limites de tolerância, né? Porque a gente deixa de pensar num único elemento para pensar num conjunto de fatores. Então, por exemplo, um pinheiro. Qual que é o conjunto de fatores que essa espécie necessita ou que ela tolera para sobreviver? Então vamos lá, ela precisa de radiação nessa faixa aqui, uma umidade do solo ou umidade do ar que varia entre 30% e 70%, pH de 4 a 11, nitrogênio na quantidade X a Y, tá? E por aí vai. Ou seja, se a gente olhar para esse habitat, né, ela poderia ocorrer nesses ambientes aqui, porque tem zinco necessário, potássio também, fósforo, nitrogênio, pH, umidade. Entretanto, por uma questão de radiação limitada, ela só ocorre nessa faixa curta do ambiente, tá? Porque ela tolera níveis muito baixos de radiação. Mesmo que todas as outras condições e recursos estejam favoráveis, a radiação limita a ocorrência dessa planta, tá? Por outro lado, a gente vai para a espécie de árvore vermelha, né? Aqui, a gente vê que ela tem uma tolerância maior uma amplitude maior que ela tolera essa flutuação, essa variação dos fatores, tá? Então, ela pode ocorrer numa faixa territorial relativamente maior do que o pinheiro, certo? Então, o habitat do pinheiro ele é mais restrito, ele ocorre em condições mais limitadas, enquanto dessa outra planta hipotética vermelhinha é uma planta mais generalista, ela tem um habitat potencial de ocorrência muito maior. Nesse caso, ela está sendo limitada por qual fator? O que vocês conseguem me indicar?
Porque o pinheiro está bem claro aqui que ele está sendo limitado pela radiação, né? Agora, essa planta aqui, ela está sendo limitada por qual ou quais fatores? Aqui, pelo potássio, exato. É isso aí, pelo pH. Então, ela tolera valores baixos de pH, só que o pH aqui no solo dessas localidades, ele está muito baixo, não é tolerado por essa planta. E o potássio, falta potássio nesses outros ambientes. Tá? Então a gente pode pensar essa escala como se fosse uma área, tá? Uma faixa territorial. Por exemplo, a gente pode pensar na faixa oceânica, então oceano em direção ao continente. Então, por exemplo, é uma planta que ocorre em ambientes próximos ao oceano. Tá? É um exemplo só. Tudo bem? Maravilha. Vamos seguindo. Então, a lei dos limites de tolerância, ela indica que alguns organismos, né, na verdade, todo organismo tem limites de sobrevivência, limites de tolerância que consegue sobreviver em determinadas condições. Tá? Então, aqui o eixo Y, a gente vê o número de organismos. Então, qual que é o ótimo? Onde que essa espécie consegue reproduzir mais e ter um maior número de organismos? Nessa área que seria o nicho preferido dela, onde tem uma faixa de pH que está aqui, uma faixa de temperatura também, né? Então, pHs muito ácidos ou muito alcalinos e temperaturas muito quentes ou muito frias são limitantes. Tá? A gente chama de zonas de estresse fisiológico e onde essa planta ou esse organismo tolera sobreviver, ele consegue sobreviver, e tem outras áreas que seriam áreas de morte ou de evitação, tá? Onde é impossível sobreviver. Então a gente pode pensar, por exemplo, numa área de transição da floresta amazônica para o cerrado. Em determinadas áreas de transição, algumas plantas da Amazônia sobrevivem. Entretanto, aqui pode ser o ambiente do cerrado fica muito quente e o solo mais alcalino, onde outra planta vai sobreviver. Então, esse conjunto de condições se torna desfavorável para essa planta aqui, para a planta Y, e esse conjunto é favorável para a planta X. Ok? Então, seria o conjunto de condições onde esses organismos podem sobreviver. Tá? E aí a gente fala que organismos que têm uma faixa de tolerância grande, eles, por exemplo, se essa faixa de tolerância for com relação à temperatura, organismos que sobrevivem em temperaturas amplas, a gente fala que esse é um organismo euritérmico, porque ele tolera uma grande variação de temperatura. Tá? Se esse organismo tolerar uma variação muito curta, muito tímida de temperatura, esse é um organismo estenotérmico.
Então, o termo esteno vem de curto. Euri vem de amplo. Então, organismos que são euritérmicos toleram uma ampla faixa de temperatura. Estenotérmico, uma curta faixa de temperatura. E aí ele pode ser termófilo, prefere temperaturas altas, ou termofóbico, evita temperaturas altas. Tá? E a gente pode usar esse termo para qualquer outro fator. Então, eu dei o exemplo aqui para a temperatura, né? Mas eu posso falar organismos que têm uma baixa tolerância à variação na água, na quantidade de água. São estenohídricos. Organismos que toleram uma grande variação na quantidade de água. Euriídrico. Aqui, para quem é da oceanologia, ou para quem pretende trabalhar com organismos marinhos, é um termo bastante comum. Estenoalino e eurialino, que se dá com relação à salinidade. Organismos que toleram por exemplo, um peixe que vive no mar e sobe o rio para ovipor. Ele é estenoalino ou eurialino? Isso aí. Eurialino, porque ele vive no mar, ambiente de água salgada, e consegue sobreviver no rio para realizar a reprodução dele. Então, eurialino, beleza. Alimentação também, esses termos, estenofágico e eurifágico, estenoécio e euriécio para seleção de habitat. Habitats muito restritos, tá? Aquele bichinho que só é encontrado no interior de cavernas. Ou organismos que são endêmicos, que têm uma restrição muito grande com relação ao uso de habitat. A gente usa esse termo aqui. Beleza? Tá acabando, gente. Não sobrevivam, aguentem mais um pouco. Beleza, então a gente está falando das variações nesse conjunto de condições ambientais, tá? Condições e recursos, porque se um organismo também consegue se alimentar de uma grande variedade de recursos, a gente pode usar esses termos também, tá bom? E para recurso, a gente às vezes fala especialista e generalista. Esses dois termos também valem aqui, tá? Um organismo especialista é um organismo que é adaptado a um conjunto mais restrito de alimentos, por exemplo. Ele é especialista com relação ao tipo de alimentação. É um predador especialista, tá? Ele só preda determinada espécie de presa, certo? Ou ele é um predador generalista. Ele preda qualquer outra presa, qualquer presa que aparecer para ele, certo? Isso aí a gente tem também com organismos herbívoros. Os herbívoros também podem ser especialistas ou generalistas. Um herbívoro generalista é aquele que come qualquer tipo de planta, né? Isso a gente vê muito para pragas agrícolas. Então, algumas pragas são especialistas, outras são generalistas. Essas generalistas são pragas que, por exemplo, ocorrem em soja, cana e algodão e por aí vai. Então, essas curvas de resposta elas são interessantes, porque, por exemplo, os slides anteriores, eu dei o exemplo
dei o exemplo para vocês de temperatura e pH, né? Onde temperaturas extremas, elevadas ou baixas são limitantes. O mesmo para o pH. pH excessivamente básico ou excessivamente ácido também pode ser limitante. Agora, em alguns casos, condições letais se dão somente se elas estão em intensidades altas. Tá? Então, em quantidades baixas, aqui, ó, perto do zero, esses elementos são inócuos. A presença ou a ausência deles não faz diferença. Tá? Entretanto, em condições altas, são tóxicos, podem ser tóxicos. Por exemplo, venenos, ou quantidade de alumínio no solo, né? Alumínio ausente ou baixo não tem importância nenhuma para a planta. Só que a quantidade de alumínio começa a subir, vai ter problemas. Então, essas condições ambientais começam a ficar estressantes, né? A primeira fase do ciclo de vida dos organismos que é cessada é a reprodução. Tá? A segunda é o crescimento e, por fim, ele não consegue nem sobreviver. Certo? Então, se o organismo está reproduzindo, quer dizer que o ambiente tem condições propícias, né? Condições que estão sendo toleradas, são toleráveis, tem recursos suficientes, que o organismo consegue sobreviver, consegue crescer e está sobrando energia para reproduzir. Então, para a reprodução, ó, a gente vê que a faixa é essa daqui. É uma faixa estreita. Para crescimento, ele consegue crescer em toda essa faixa utilizada para reprodução e mais essa. E ele consegue sobreviver também em uma faixa um pouco mais restrita. Tá? Vamos supor que em determinada época do ano, por exemplo, em ambientes que são secos ou sazonais, falta chuva. Então, determinada espécie de planta não vai gerar flores nem frutos. Ela só sobrevive, porque o solo fica muito seco, estresse hídrico. Tá? Então, determinada época do ano é uma época de estresse, ela sobrevive. Começou a chover, ela solta folhas, cresce, e as condições ficaram propícias por mais tempo, ela consegue se reproduzir. O mesmo para os animais. Tá? Então, por exemplo, para organismos do hemisfério norte, todo filme da Disney, né, a gente vê, chega a primavera, os bichinhos estão reproduzindo, estão felizes, porque a primavera é aquela época do ano que tem temperatura adequada e recursos, tá? Porque outono e inverno, em ambientes temperados, ambientes que o clima é muito rigoroso, os organismos apenas sobrevivem, certo? E aqui, por fim, esse último exemplo, né, para falar das curvas de resposta. Alguns elementos são essenciais em baixa quantidade, então, se não tem esses elementos, os organismos não sobrevivem, né? Oi. Tá me ouvindo? Acabou a bateria do meu fone. Tá. Tive que trocar aqui. Se ficar muito baixo, me avisem, tá? Então, em alguns ambientes, em quantidades baixas, esses elementos são necessários, né? São vitais, mas também são
tóxicos em quantidade alta. Por exemplo, alguns minerais. Tudo bem? Então, são os 3 tipos de curva-resposta que existem. Ok, então, para a gente juntar essas informações que eu passei hoje. Quando a gente está falando dos fatores limitantes, né, pensar na área de ocorrência de determinadas espécies, nesses ecossistemas. Se essa área peraí, deixa eu formular melhor. Determinada espécie não ocorre em um ambiente. Por quê? Porque ela simplesmente não conseguiu chegar até lá? Se sim, então quer dizer que ainda não é uma espécie que teve tempo de colonizar. Entretanto, se essa espécie pode ocorrer nesse ambiente, mas ela não ocorre na prática. Então, o comportamento está limitando a sua distribuição? Pode ser. Se for o comportamento, pode estar tendo uma seleção de habitat. Ou seja, a espécie consegue chegar nesse ambiente, nesse ecossistema, só que não tem um habitat adequado para ela sobreviver. Né? Então, se não for o comportamento que limita a sua distribuição, a gente segue aqui, há fatores bióticos que limitam a ocorrência dessa espécie? Então, vamos lá. A espécie consegue chegar nesse ambiente, o comportamento dela não é limitante, ou seja, ela consegue sobreviver. Entretanto, pode ter fatores bióticos, por exemplo, um predador ou um competidor que não permite que ela se estabeleça nesse ecossistema. Né? Ou seja, não tem também, aí segue para esse outro quadro. Há fatores abióticos, então aí a gente chega nos fatores limitantes químicos e físicos. Então, a seleção de um determinado habitat, para a gente entender o porquê que uma espécie ocorre ou não ocorre num determinado ambiente, passa por essa série de fatores aqui. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, é possível ter pinguim na floresta amazônica? Não, porque, primeiro de tudo, a dispersão vai limitar a ocorrência dele. Beleza? Vamos supor, então, que a gente leva esses animais para lá. O comportamento vai limitar a ocorrência deles nessa floresta? Nesse caso, sim. Então, mesmo que a gente introduza essas espécies num novo ecossistema, vai ter uma seleção de habitat que impede elas de ocorrerem nesse ambiente. Tá? Tem correntes migratórias, verdade. A gente encontra pinguins migrando até aqui na costa da Bahia. Então, eu dei o exemplo da Amazônia, mas poderia ser o litoral nosso aqui. Então, nesse caso, a dispersão não seria um fator tão limitante. Né? Bom apontamento. Tá? Entretanto, vamos pegar um exemplo mais fácil da gente abordar. É uma história real. Na Colômbia, na década de 80, o Pablo Escobar montou um zoológico lá e colocou hipopótamos. Né? Hipopótamo é um bicho típico da África, né? Savanas africanas. Eles precisam de um ambiente aquático para sobreviver. Tá? Depois que destruíram o zoológico dele, tudo, alguns hipopótamos ficaram soltos, né?
fugiram, foram para o meio do mato. E hipopótamo, hoje em dia, é um problema para a Colômbia. Por quê? Eles estão se reproduzindo, estão ocupando um habitat que não é o habitat original deles. Porque se a gente for pensar, né, o que impedia, por exemplo, os hipopótamos de ocorrerem numa floresta tropical da Amazônia, né, no caso a Colômbia? A dispersão. Então, não ocorre hipopótamo, não ocorre girafa, leão e tudo mais no Cerrado brasileiro, por exemplo, porque esses animais foram limitados, tiveram a sua dispersão limitada, né? Não tem conexão entre esses continentes para eles ocorrerem naturalmente, certo? Entretanto, essa barreira da dispersão foi suprimida pelo transporte humano. Tá? Então, o comportamento deles limitou a ocorrência? Não. Os fatores bióticos, tinham predadores, tinham competidores para os hipopótamos nesse novo ambiente? Não. Os fatores abióticos, as condições climáticas, concentração a salinidade, nutriente no solo e tudo mais, limitou a ocorrência deles? Não, também. Ou seja, determinadas espécies apenas não ocorrem em alguns hábitats porque elas não chegaram até lá. E aí que a gente tem o problema das espécies invasoras, né? Isso ocorre muito com espécies praga, por exemplo. Tá? Esse caso dos hipopótamos é muito bizarro, né? Porque ninguém vai imaginar hipopótamos vivendo lá na Colômbia, porque simplesmente alguém levou para lá e eles se adaptaram e sobrevivem bem. Né? Não tem predador, devem ter parasitas, mas nada que impeça a ocorrência deles. Certo? E aí que a gente vê que diversas espécies invasoras se estabelecem em alguns ambientes porque foram introduzidas pelo homem e encontraram condições e recursos propícios. Então, simplesmente, conseguem sobreviver e reproduzir. Tudo bem? Então, acabam ocupando um novo ecossistema. Né? Isso ocorreu com caramujo, com pombo, com pardal, com a Aedes aegypti, tilápia, braquiária, com a tilápia. São vários exemplos de espécies invasoras que hoje em dia já fazem parte dos ecossistemas brasileiros, né? A jaqueira também é isso. Então a gente tem espécies invasoras do próprio país também, né? Espécies que são típicas da Amazônia e foram introduzidas em um outro ecossistema e se tornam invasoras nesse outro ecossistema. Então, aqui eu só vou passar os exemplos que eu passei sobre as restrições. Então, restrição comportamental, se ocorre um local de nidificação, um local para reprodução desse ambiente, dessa espécie, pode ser uma restrição. Restrição biótica, no caso da competição entre cracas. Né? Então, esse exemplo do costão rochoso tem uma separação assim, bem típica entre espécies de cracas que ocorrem nessa zona entre marés, que cracas mais adaptados a ambientes um pouco mais secos, excluem as cracas mais adaptadas ao ambiente de baixa maré. E aí a gente tem restrições bióticas, por exemplo, uma espécie de orquídea, tá? Vamos lá. Que só é polinizada por uma espécie de abelha. Se eu pegar essa orquídea ornamental, levar para um outro ecossistema e tentar introduzir ela, né? Ela simplesmente não vai sobreviver. Aí a gente vai ter uma diferença. Por exemplo,
o organismo pode sobreviver, mas a espécie não perpetua nesse ambiente. Por quê? Porque não tem polinizadores. Se a gente levar só a planta e não tiver o polinizador, a ausência do polinizador limita a ocorrência dessa planta. Tá? Ou ela pode ser limitada pela presença de predadores, né, desse polinizador também. E aí os fatores químicos, por exemplo, a salinidade no solo, pH, vários fatores que podem limitar a ocorrência, que podem ser restrições abióticas para determinadas plantas, né? A própria incidência solar, luz solar, é um fator limitante, né? Então, o TIU, ele precisa de ambientes abertos, né? A maioria dos lagartos precisam ter ter uma incidência solar relativamente alta para sobreviver, né? O mesmo com plantas pioneiras, né? A cecrópia é uma planta que precisa de ambiente iluminado, tá? Então, no interior de matas, a cecrópia e o TIU, geralmente eles não ocorrem, porque eles precisam de ambientes ensolarados, eles vão ocorrer mais em locais de borda de mata, ou locais antropizados, por exemplo, locais que foram abertas clareiras no meio da mata. Tá? Então, podem ser espécies bioindicadoras, né? A cecrópia é uma planta bem típica de ambiente de borda de mata. Semente de orquídea é horrível para germinar. Essas orquídeas compradas que a gente compra em floricultura, dificilmente qualquer semente de orquídea vai conseguir germinar aqui, viu? Porque muitas dessas orquídeas que a gente tem aqui, elas precisam às vezes de um clima frio para quebrar a dormência da semente, ou passar por condições na internet, condições específicas, né? Então, eu não sei te falar. Às vezes a semente vai precisar ser ingerida por um pássaro, e aí ela vai germinar no cocô do pássaro, tá? Um exemplo. Mas aí cada planta, cada semente vai ter uma necessidade específica de condições para sobreviver. E aí com semente é mais específico ainda, porque tem muitas sementes têm a dormência. Então tem que quebrar a dormência da semente, né? Às vezes a dormência é quebrada pelo calor. Então plantas de cerrado germinam depois que passa o fogo, né? Ou depois que são ingeridas por pássaros, ou por mamíferos, ou pelo lobo-guará, ou se passar por um período de estresse hídrico, tá? Então, depende, a semente vai ter uma especificidade grande para germinar. E aí, por fim, o que a gente vê na prática é uma combinação de fatores, né? A ocorrência ou não ocorrência de espécies nos ecossistemas se dá por uma combinação de fatores diferentes. E é isso que é importante vocês saberem, que esses fatores podem ser bióticos e abióticos, né? Então, envolver recursos, condições propícias e interações biológicas, tá? Então, ambientes com uma grande diversidade biológica são ambientes que têm recursos e condições propícias para a maioria dessas espécies, né? Energia, então tem produtividade primária relativamente elevada, e as interações biológicas são complexas, então a gente tem uma série de interações que intermediam
as interações bióticas. Por exemplo, predação promovendo diversidade biológica. É um exemplo, assim. Então, aqui a gente tem essa integração dos fatores. E esse é um gancho do que a gente vai falar na próxima aula, tá? Porque na próxima aula a gente vai começar a entender a dinâmica de alguns ecossistemas e o funcionamento deles. Então, por que alguns ecossistemas são mais diversos do que outros? E aí essa aula de hoje é importante para a gente ter essa base. E aí a produtividade, que está aparecendo aqui pela primeira vez hoje, vai ser um tema central na nossa próxima aula, né? Produtividade biológica. Áreas de grande produtividade e áreas de baixa produtividade. Certo? Então, os fatores limitantes bióticos e abióticos, né, recursos, condições e interações são a chave para a gente conseguir entender, começar a entender alguns ecossistemas. Bom, e aí, turma? Dúvidas? Alguma questão que vocês querem falar, querem aproveitar? Eu queria falar que eu tô achando muito igual os serviços ecossistêmicos. Vai mudar ao longo do componente ou vai continuar muito parecido? Então, eu comentei no começo, essa primeira aula eu retomei vários conceitos que a gente viu em serviços ecossistêmicos, de fato, tá? Mas essa aula que é mais parecida, para a gente ter um embasamento para todo mundo, tá? As próximas aulas que a gente vai falar de produtividade, influência do clima, a gente já foge da parte de serviços ecossistêmicos. Beleza? Pode ficar tranquilo que vai ficar mais difícil, tá? Não vai ficar no repeteco de serviços, não. Eu vou até rever qual que é aquela atividade. Atividade de recursos e condições, né? Não, essa não vai ter de novo, não, viu? Bom, gente, mas fora isso, quem já fez os serviços ecossistêmicos, quem não fez serviços ecossistêmicos, conseguiu acompanhar a aula de hoje? Tudo bem? Quem fez, deu para relembrar alguns conceitos? Então, beleza, gente. Fechamos, então, para a nossa primeira aula, tá? Ok, Mayara. Tá. Para quem não chegou no começo da aula, eu vou disponibilizar a aula gravada, tá? Vou colocar lá no Siga. Amanhã já coloco a pasta, coloco os links, coloco o material para vocês começarem a dar uma olhada, tá bom? Então, quem chegou atrasado e quem não pôde vir, amanhã já está disponível para vocês assistirem novamente. Então, um bom final de semana para todo mundo e semana que vem a gente se encontra novamente. Boa noite, turma. Tchau, tchau.